Hoje, 13 de março de 2026, sexta-feira. Apocalipse capítulo 1. Vamos começar, são 7 páginas. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio de seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo o que viu da palavra de Deus e o testamento de Jesus Cristo. O testamento de Jesus Cristo significa o Evangelho. Importante solicitar que Jesus revela, ilumina aos que entendem, sabem a palavra de Deus e o exemplo de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus, na época, João chamava testemunho de Jesus Cristo, com a nova mensagem do Apocalipse que aprofunda e detalha de forma mais abrangente as etapas, antigas profecias e as previsões de Jesus durante seu ministério. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que estão escritas para o tempo desses eventos, porque o tempo desses eventos está à porta. Então não se preocupe com as coisas que vão ser lidas e estudadas no Apocalipse, porque a igreja com fé não passará todas essas grandes tribulações. Mas aqueles que não estão no Evangelho, nem na palavra, nem no Espírito, é que passarão todas essas tribulações. Sofremos perseguição, mas teremos alívio, teremos consolo no Espírito Santo e livramento em Cristo Jesus. O primeiro pecado que entrou neste mundo foi a voz da serpente duvidando da palavra de Deus, ou seja, a incredulidade da palavra de Deus, ou seja, a voz de Deus, criadora e mantenedora da criação. A palavra de Deus não é só criadora, mas mantenedora da sua criação, que prospera para estabelecer, em definitivo, o reino de Deus, segundo esta profecia do Apocalipse adensada. Este livro não é estudado adequadamente por muitas escolas cristãs por causa da incredulidade que penetrou a nossa cultura cristã e a perda de confiança na suficiência da revelação bíblica para cronometrar os eventos que ouvimos todos os dias. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Esse é o mistério dos 7 espíritos que estão diante do trono. São 7 espíritos mesmo, não são 7 anjos, e também aparecem os 7 olhos no cordeiro. É um mistério dos 7 espíritos do cordeiro. Não está claro se é um espírito sétuplo ou 7 espíritos, e se esses espíritos são anjos ou se é uma característica do Espírito de Cristo e de sua unidade intrínseca. É um mistério, mas alguns tradutores chamam 7 espíritos, outros espíritos sétuplo. Ora, sendo um ou outro, não interfere em nada na doutrina da Trindade e de Jesus, que é a testemunha fiel e o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constitui reino e sacerdotes para sempre a seu Pai. A ele, portanto, sejam o domínio, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, assim será. Amém. Jesus é sábio e generoso para nos auxiliar, pois não nos anunciou o ano de sua vinda, mas não quer que sejamos igualmente ignorantes sobre os acontecimentos em nossas vidas e saibamos escolher e evitar o mal e reconhecer o bem e a igreja. João estava exilado em uma ilha e recebeu esta revelação do futuro dos ímpios e dos cristãos fiéis e crentes em Jesus que não confiam em homens, nem em mulheres, nem instituições, mas em Jesus Nazareno, Deus que se revela Deus glorioso, justo, onipotente. Estamos lendo Apocalipse capítulo 1, começando a série de estudos, de aulas com notas do livro de Apocalipse de São João. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir,
o Todo-Poderoso. Não há como ter dúvidas com essa declaração. Jesus assume a glória que tinha desde o princípio, a glória de Deus eterno, Todo-Poderoso. E por isso o declara. Antes proibia que os demônios o declarassem enquanto Filho do Homem no mundo. E mesmo a glória do Filho do Homem sob a lei de Deus para o homem, coisa que Adão não soube e não pode assumir. Este é o paradigma homem-Deus de Jesus. Primeiro, Deus eterno Filho, segundo, Filho do homem, homem mortal e agora Deus eterno. Filho novamente vencedor da morte e do inferno, da morte para os cristãos que creem, do inferno para os santos que foram para o paraíso e estavam no seio de Abraão, abaixo da terra, o Hades, que se traduz às vezes como inferno, que enfatizou o de Abraão e foram para o paraíso, outro lugar no céu, às margens do rio da vida, que flui da Nova Jerusalém, Sião de todas as fontes da criação e trono eterno de Deus e da sua igreja, Israel de gentios e judeus, para sempre. Então, o Hades é traduzido mais precisamente como sepultura. Antigamente, os santos, patriarcas e os profetas estavam no Hades, embaixo da terra. Mas quando Jesus derramou seu sangue na cruz, eles foram transladados para o paraíso no céu, com São Dimas, que foi o ladrão que se arrependeu na cruz. E Jesus prometeu o paraíso para ele. Em João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, e na perseverança na fé estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João escreveu quando estava na ilha, perseguido pelo imperador, acho que Diocleciano, que exilou e perseguiu muito, eliminou muitos cristãos. João, segundo a tradição, não morreu num caldeirão de azeite, então ele foi exilado numa ilha. 1,9. São João é claro em nos dizer que estava na ilha de Patmos pela perseguição sofrida por causa das profecias do Antigo Testamento, que conheci, e pelo testemunho de Jesus, que é o evangelho que nós temos hoje, que viveu, ouviu e a revelação que agora ouvia como comunicação na ilha de Patmos. Quando no dia do Senhor, talvez sábado, mas provavelmente domingo, do ponto de vista cristão, não sabemos bem, o domingo é mais provável se considerarmos o sábado como descanso do Senhor, domingo como exaltação do Senhor Jesus. Hoje sofremos e sofrem no mundo ocidental e oriental a perseguição contra a cultura e a palavra de Moisés, os profetas do Evangelho de Jesus. Não nos enganemos e não nos cansemos. O descanso de Jesus está logo depois de sua vitória sobre as nações. Então, cansados estamos que erramos a redação. No dia do Senhor, achei-me exaltado no espírito quando ouvi atrás de mim uma voz forte como uma trombeta que dizia: escreve em um livro que vês e envia-o a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 1:10 a 11. Domingo é o dia de Jesus exaltado e glorificado, mas a união dos cristãos e dos homens depende da exaltação da cruz do Evangelho, não de glorificação, pois a glorificação de Jesus nos traz o benefício de sua assistência, de seu Espírito para operar nessa nossa salvação. Voltei-me para observar quem falava comigo e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Jesus opera através de seu Espírito que criaturas no mundo, no céu, a primeira dimensão das almas e espírito e a terra, dimensão do mundo. A dimensão espiritual se divide em duas: o céu, paraíso acima, e o inferno nas trevas abaixo da terra, já que o seio de Abraão, que ficava no Hades também, nas sepulturas do Hades, foi retirado, os santos e patriarcas e levado ao paraíso com São Dimas, ladrão arrependido na cruz. Os candelabros de metal, terra, são as igrejas que estão na presença de Deus. Então, os candelabros representam aquele contato, aquela comunicação de Jesus Cristo com as igrejas e a sua direção. 1:12. As igrejas orgânicas com corpos na terra é a igreja real de Cristo. Adiante, João revela as lâmpadas e as estrelas. As lâmpadas são as testemunhas do Evangelho na terra, a igreja militante que testifica, estuda, lê, prega, ensina a palavra, nas diferentes gerações da humanidade, nos 2 gêneros e em suas instituições, mais conhecidos por papas, bispos, pastores, reverendo, cooperadores, diáconos e afins. Já as estrelas são anjos que militam na salvação e libertação da igreja. O quadro é simbólico e real, espiritual e orgânico material, e
A cena é uma síntese, pers perspectivas conscientes, como foi para São João. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. O simbolismo cênico da túnica representa a santidade de Cristo e seus caminhos, os pés, o cinturão de ouro, sua verdade. A santidade de Cristo é justa para com Deus e os homens. Voltei para observar quem falava comigo, e voltando me vi 7 candelabros de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, das brasas, brancas como neve, seus olhos como uma chama de fogo. A cabeleira branca de Jesus comunica sua eternidade e seus olhos como chama a onisciência que vê e entende tudo o que vê, profunda e ardentemente. Apocalipse 1,15. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. A voz de muitas águas simboliza sua onipresença sobre todos os povos no mundo. Os pés de bronze reluzentes nos remete ao altar de bronze, a bacia de bronze do tabernáculo e as duas colunas do templo de Salomão. Purificação, vigilância e entrada ao templo de Deus, não o que nos comunica. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e a sua boca saía uma espada com 2 gumes afiadas. Seu rosto era como o próprio quando brilha, o próprio sol quando brilha em toda o seu esplendor. Os anjos das 7 igrejas são os anjos que, junto com as nações, guardam as igrejas em sua missão evangelizadora. Já o rosto brilhante como o sol nos comunica a unidade com a glória do Pai inacessível na terra, e também o poder supremo de toda a força do céu e do universo. Reparem que os anjos estão em sua mão. Não devemos, não temamos estar com ele. Assim que o admirei, caí a seus pés como que estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. A mão direita significa misericórdia. Então nós não precisamos temer porque Deus tem uma mão misericordiosa para conosco, que coloca sobre nós. O Filho é a primeira consciência que o Pai, não gerado, gerou na eternidade. Assim falamos em teologia. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E possuo a chave da morte e do inferno. Então Jesus disse que ele, com a sua morte, ele tomou na cruz, ele julgou e condenou o inferno e os seus seres malignos e tomou a chave. Jesus é a primeira, a meta-palavra que tudo ordenou e criou com o Pai, o meta-logos e o Espírito Santo. Mas ele foi rejeitado pelo mal no mundo espiritual e na terra, por isso quando Adão desobedeceram. E para fazer justiça ao Pai Santo, Jesus criou o inferno para os demônios e a morte para os homens. Mas, aleluia, ele tem a chave de ambos. Com o seu sangue e Espírito Santo nos fez nascer com um novo coração e santificar com a palavra e o Espírito Santo, a água do batismo, o fogo da vida e palavra que limpa as nossas percepções de valores, princípios e esperança. Então não tememos a morte nem o inferno, porque Jesus tem a chave. Estando com Jesus, nós estamos livres de ambos. Né? Apocalipse 1,18. Eu sou o que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para toda a eternidade. E possuo a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1,19. Portanto, escreve sobre tudo que tens visto, tanto os eventos que se param ao presente, se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois disso. Apocalipse 1,19. Os cenários do Apocalipse se montam e se preparam para as lutas finais. Seja a volta dos judeus à sua terra, sua conversão a Jesus, a vingança de Jesus contra os comerciantes mundiais babilônicos, a grande Babilônia, que hoje já tem ao menos o maior aeroporto do mundo e o maior fluxo de navios do mundo, o Golfo de Hormuz. Seja o arrebatamento da igreja,
suas bodas, o estado eterno, a Nova Jerusalém, as bestas, falsos profetas e a mulher montada na besta. Estes são os mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita e de 7 candelabros de ouro. As, as estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A mão direita de Deus, de Jesus, é misericórdia. Fim do capítulo 1 de Apocalipse. Então aqui nós vemos que nós estamos vivendo essas guerras aí de Israel, são guerras históricas e proféticas, né? O profeta Jeremias profetizou o fim de Elã, quebrar o arco de Elã, que é os foguetes, os mísseis do Irã, e isso tudo está acontecendo diante de nossos olhos. E nós já estamos vendo as profecias do Apocalipse, o livro do Apocalipse tem centenas de profecias dos profetas de Israel. Então é nesta toada que nós vamos prosseguir os estudos e acompanhando os próximos capítulos do livro de Apocalipse. Esse falou Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo para o Grupo Cruz de Força e Fé, no WhatsApp para o canal TV Notícia Cristo Rei. Até uma próxima oportunidade. Se você também quer se livrar desse inferno, dessa morte, do Apocalipse, de suas guerras, de suas pestes, de suas calamidades, seja Jesus, confesse seus pecados, faça uma oração, procure uma igreja, batismo cristão, e continue estudando a palavra, permanecendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Alfa, localizador Luz e Glória para os nossos assistentes. Se você não citou Jesus, confesse seus pecados, aceite Jesus no seu coração como seu Deus e a palavra como a sua verdade para a sua vida, salvação dos seus familiares. Você que nos assiste, eu agradeço a assistência, dê um like, comente, compartilhe. Se quiser, o Grupo Cruz de Força ainda tem aquela promoção do curso de R$40 do pendrive, curso de Teologia Bíblica, mas o custo de envio, peça pelo WhatsApp, só para os membros do grupo WhatsApp que estou fornecendo o curso de Teologia Bíblica. Amém? Alf, comente, compartilhe, inscreva no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima oportunidade no capítulo 2 de Apocalipse.